Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Opilab Macro Trends, onde a gente vai mostrar para você dados da conjuntura macroeconômica para você entender como estão os mercados globais, como está o mercado aqui no Brasil e o que isso pode significar para a Bolsa de Valores, beleza? Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Muito bem, primeiramente, antes da gente começar o vídeo aqui, eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você ter as notificações de quando a gente posta novos conteúdos e deixa o like, comenta, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e pode chegar a mais pessoas, beleza? Dito isso, vamos começar aqui com o primeiro dado que eu queria falar para vocês, que é o PIB do quarto trimestre de 2020, que foi divulgado essa semana para o Brasil, né? Que foi uma queda de menos 4,1%, né? Que é uma queda, porém, se a gente analisar com a média global de queda que foi 4,8, o Brasil até que está lá no... Né, a gente pode dizer que não foi um resultado tão ruim, porém, a gente tem que sempre lembrar uma coisa, principalmente se a gente for comparar com outros períodos como 2016, onde a gente teve queda de menos 3%, que foi a menos 3,5%, né, que foi a pior recessão que o Brasil já teve em muito tempo, não está muito distante lá, né? Claro que é uma queda ruim, porém a gente precisa lembrar uma coisa, o PIB ele é um indicador que reflete o que já aconteceu, e não o que está acontecendo agora. Então, ele é atrasado, né? Mas assim, é só para a gente ter noção de como as coisas estão evoluindo. Porém, a gente tem que lembrar que ele não reflete o que está acontecendo agora, neste momento, beleza? Outra coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, saiu o dado de confiança do consumidor aqui no Brasil e o dado cresce em fevereiro 2,2%, né? E isso principalmente por conta das expectativas de que a economia pode retomar por conta da vacinação e também por conta da volta dos estímulos aí por parte do governo, os estímulos financeiros, né? Então tem-se essa expectativa, né? E isso fez com que a confiança dos consumidores aí subisse um pouquinho. Outra coisa, saiu o projeto de privatizações do governo, e mais especificamente falando, a MP para desestatização da Eletrobras, né? E o que acontece? Isso pode, de uma certa forma, acalmar os ânimos dos investidores com relação ao que aconteceu aí com a Petrobras, né? Isso pode, vamos dizer, acalmar um pouco eles no curto prazo. Porém, no longo prazo é difícil dizer, porque ainda tem muita incerteza com relação à economia. A gente ainda não sabe o que vai ser das vacinas, a gente ainda não sabe como vão ser as situações econômicas agora que vai ter mais uma rodada de lockdowns. Então, no longo prazo, ainda é um pouco difícil a gente traçar um cenário mais assertivo. E outra coisa também que a gente precisa lembrar que é o seguinte, o Brasil ele tem mais de R$1 trilhão em títulos públicos vencendo agora no primeiro semestre, tá? E isso é uma situação que a gente precisa ter em mente. Por quê? Porque o governo ele emite esses títulos de curto prazo para que ele possa se financiar, continuar financiando o déficit a juros baixos, né? Até porque a gente tem uma Selic fora do lugar e tal, que é muito baixa, não reflete o risco Brasil, da realidade do risco Brasil. Então, isso é um problema que a gente precisa monitorar e a gente vê que isso já está se refletindo nas curvas de juros de títulos longos. Então, por exemplo, o DI futuro do Brasil, ele teve uma alta expressiva aí desde janeiro, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, dá uma olhada aqui. Aqui era dezembro de 2020, olha como o DI futuro do Brasil já subiu. E por que isso? Bom, porque, como a gente já falou, tem-se essa expectativa de que os déficits vão continuar aumentando, tem esse problema da situação fiscal no Brasil. Então, isso aí é uma coisa importante da gente continuar monitorando, que é a alta dos juros longos. Inclusive, tem isso também nos Estados Unidos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Outra coisa importante de falar é que saiu, né, o Boletim Focus também e teve redução nas projeções de alguns números para o Brasil. Então, por exemplo, a projeção de PIB foi para 2021, né, foi de 3,43% para 3,29%. Então, a gente precisa ter isso em mente. Outra coisa também é a inflação. A inflação, por exemplo, ela aumentou. Então, a projeção que era de 3,62 no ano de 2021 foi para 3,82. E vale lembrar que isso está acima do target, né, da meta do Banco Central, que era de 3,75. Então, isso é uma coisa importante também da gente monitorar, especificamente pelo fato da gente ter uma taxa de juros também que está fora do lugar. Com relação à taxa de juros também teve um aumento, né? Então, a projeção que era de 3,75 foi para 4 até o final de 2021. Então, vamos ver se isso se concretiza. Agora eu queria falar também da zona do euro, tá? Na zona do euro saiu o dado de CPI, né, Consumer Price Index, e ele avançou
0,2 no mês de fevereiro e 0,9 com relação ao ano anterior. E além disso, ainda tem-se a expectativa de que pode ter ainda mais inflação por conta aí dos estímulos monetários, da impressão monetária, coisa que continua sendo feita aí pelo Banco Central da Europa. Agora, vamos falar dos Estados Unidos, tá? Eu queria mostrar um dado aqui, que é a Repo Rate. Então, beleza, temos aqui a Repo Rate. A Repo Rate é a taxa de mercado interbancário, é dos bancos emprestando dinheiro entre si para devolver no dia seguinte, só para levantar capital de curto prazo. O que a gente vê aqui? Dá uma olhada aqui nessa alta que teve aqui, essa alta vertiginosa. Isso foi setembro de 2019, quando teve um problema de liquidez sério no mercado interbancário americano. Ou seja, teve uma crise de liquidez. E foi aí que o Federal Reserve entrou no meio e começou a injetar liquidez diária, né, nesse mercado interbancário aí, para que os bancos não tivessem problema de insolvência e de liquidez. Só que olha o que aconteceu aqui em 2020 a partir da crise, né? Como eles inundaram o mercado de liquidez, né, comprando títulos, etc., olha só como a taxa Ripple caiu aqui. Está praticamente em zero. Ou seja, se aqui em setembro de 2019 a gente tinha um problema de uma crise de liquidez, aqui a gente tem o contrário, a gente tem um excesso de liquidez, né? E quais são as consequências disso que a gente pode olhar aqui? Bem, os resultados disso a gente vê aqui mesmo, ó. Dá uma olhada. O gráfico mostrando o rendimento do título de 10 anos americano, né? O 10-year Treasury. Você vê que de agosto de 2020 para cá, ele só subiu. Como eu já falei no vídeo anterior, inclusive se você não viu ele, recomendo, tá aqui abaixo o link na descrição. Se o rendimento do título está subindo, quer dizer que o preço do título está caindo, ou seja, as pessoas, né, o mercado está vendendo esses títulos. Por quê? Porque por conta de uma expectativa maior de inflação, por conta de uma confiança maior na retomada econômica, as pessoas estão migrando de renda fixa e indo para ativos de maior risco. Então, o yield aqui está subindo, e isso é um problema para os bancos centrais, porque não é do interesse deles que esse rendimento continue subindo de título longo. Por quê? Porque eles querem poder continuar se endividando a juros baixos. Então, é possível que eles vão tentar fazer alguma coisa aqui para fazer cair essa taxa. E o que seria isso? O que eles fariam para fazer cair essa taxa? Bem, eles recomeçariam uma rodada de compra de ativos, ou seja, comprar esses títulos para que o preço deles suba e o rendimento caia. Porém, como eu já mostrei também no último vídeo, dá uma olhada lá, o balanço do Banco Central americano já está em nível recorde, está em quase 8 trilhões, alguma coisa assim. Então, até quando eles vão continuar fazendo isso, né? Essa é a pergunta. Outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é que a gente pode ver aqui o preço do ouro, ó. Dá uma olhada aqui, ó. O ouro ele vem caindo aqui desde mais ou menos julho de 2020, ao mesmo passo que, no mesmo período, o rendimento do título longo americano vem subindo. Então a gente vê que tem aqui uma relação inversa, né? Por quê? Porque o ouro ele é um ativo que ele não se beneficia de taxas de juro alta, né? Porque ele é um ativo que não gera renda. Então, não é muito interessante segurar esse ativo quando as taxas de juros de renda fixa estão altas. Então, ele se beneficia mais de taxas baixas. Por isso que aqui, quando estava no mínimo, o ouro atingiu a máxima. E agora que está tendo essa subida já faz um tempo, o ouro tem caído. E por último, o que eu queria falar para vocês é uma reflexão interessante sobre a sensibilidade dos mercados, tanto brasileiro quanto americano, que a gente está vendo ultimamente. Os mercados, as bolsas estão tão sensíveis que elas estão reagindo a tweets, né, de governantes. Então, por exemplo, o tweet do Lira sobre não vai romper teto de gasto, não sei o quê, ou a fala do Jerome Powell, isso tem afetado os mercados estão muito sensíveis, a volatilidade está alta, o índice VIX tem subido e tem caído. Então é interessante a gente ver isso, porque a gente está no momento onde os ânimos estão à flor da pele. Muito bem, aqui eu estou também na tela do OpLab. Como eu já falei, o OpLab é a melhor ferramenta para você controlar os seus investimentos. Aqui você pode adicionar ações, fundos imobiliários, estratégias de opções, tudo isso você pode fazer aqui no OpLab, é sensacional. E aqui, olhando o gráfico do Ibovespa, a gente pode ver que o Ibovespa também andou em queda, aí, principalmente quando teve a questão lá da Petrobras. Deu uma subidinha aí nos últimos dias, então você pode ver que a volatilidade está aumentando, está tendo essa sensibilidade, como eu já comentei, então é importante a gente monitorar isso, porque no curto prazo a ação dos preços pode ser altamente volátil. Então, esse foi o OpLab Macro Trends de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Sugestões, dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários. É muito importante para a gente colher esse feedback, para a gente trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês, beleza? Aqui no link da descrição tem o link do Opilab para você ir lá testar 30 dias grátis. Você vai se surpreender com essa ferramenta, vai por mim. E tem também aqui os links para as nossas redes sociais, nosso blog com vários artigos aí para ajudar você a investir melhor, beleza? Novamente, por favor, se inscreva no canal, que assim você não perde os próximos vídeos. E é isso, até a próxima!